O programa espacial chinês cresceu enormemente nos últimos 30 anos. E grande parte desse sucesso se deve à incrível capacidade da China de cópia, desenvolver ou construir novos projetos rapidamente. A China avançou brutalmente com toda uma série de seus foguetes Long March. Eles voaram com sucesso a futura cápsula espacial tripulada, enviaram missões robóticas à Lua e construíram uma estação espacial e até mesmo pousaram com sucesso um rover em Marte. No entanto, há uma categoria de foguetes que os chineses ainda não têm: um foguete super pesado, que é essencial para colocar uma tripulação na Lua e alcançar viagens interplanetárias. Até agora a NASA e a SpaceX dominaram o mercado destes foguetes gigantes. Mas isso pode mudar com um projeto emblemático que está na pauta dos chineses desde os anos 2000, o Long March 9. O programa espacial chinês recebeu o nome Long March em homenagem aos anos formativos do presidente Mao Tse-tung no exército. Ele assumiu o comando do Exército Vermelho e liderou uma longa e árdua retirada para as montanhas do norte da China, escapando das forças nacionalistas. Durante essa jornada de 10 mil quilômetros, que incluiu a travessia de 18 cordilheiras e 24 rios, a grande maioria das tropas de Mao Tse-tung perderam a vida. No entanto, essa jornada se tornou um símbolo de inspiração e heroísmo para os comunistas chineses, que permitiu a reconstrução do Exército Popular. Eventualmente, isso levou à ascensão de Mao Tse-tung como líder da República Popular da China. O primeiro membro da família de foguetes Long March foi o Long March 1, um foguete de 3 estágios com 30 metros de altura, que lançou com sucesso o primeiro satélite da China, o Dongfeng 1, em órbita em 24 de abril de 1970. Essa data é agora lembrada como o Dia Espacial Anual da China. A série de foguetes Long March 2 foi a espinha dorsal no programa espacial inicial da China. O Long March 2A desempenhou um papel crucial ao estabelecer a primeira rede de satélites de reconhecimento na década de 1970. Já o Long March 2D alcançou um impressionante histórico de 59 lançamentos bem-sucedidos ao longo de 30 anos de operação, de 1992 até os dias de hoje, sofrendo apenas uma falha parcial. O Long March 2E, por sua vez, destacou-se como o primeiro veículo de lançamento pesado da China, usando 4 boosters laterais para lançar satélites de comunicação em órbita de transferência geoestacionária. E finalmente o Long March 2F, que conquistou um feito notável, ao enviar o primeiro taikonauta da China ao espaço em 2003, tornando o país o terceiro no mundo a colocar um ser humano em órbita de forma independente. A partir do 2F, o design dos foguetes chineses passou por uma rápida evolução, dando origem a diversas novas variantes ao longo das 2 décadas seguintes. O Long March 3 desempenhou um papel fundamental ao implantar a rede de satélites Baidu, o equivalente chinês ao sistema de GPS. O Long March 4, por sua vez, foi responsável por estabelecer os satélites avançados de previsão do tempo. O destaque da série foi o Long March 5, o maior e mais poderoso foguete chinês até então. Foi esse foguete que lançou com sucesso a primeira missão chinesa para Marte, a Tianwen-1, que incluiu um orbitador e um rover. Além disso, a variante Long March 5B foi projetada especificamente para lançar os 3 módulos principais da Estação Espacial Tiangong, cada módulo pesando ali cerca de 22 toneladas. Outros desenvolvimentos notáveis incluem o Long March 6, um foguete de carga leve projetado para implantar os famosos CubeSats, pequenos satélites com tamanhos variados indo desde o tamanho de uma torradeira até de um micro-ondas, e o Long March 7, destinado ao lançamento da nave espacial de carga Tianzhou para a Estação Espacial Tiangong. Atualmente a China está ativamente envolvida no desenvolvimento de 2 novos designs de foguetes, o Long March 8 e o Long March 9. A versão 8 tem como objetivo ser essencialmente comparável ao Falcon 9 da SpaceX, que é atualmente o foguete mais lançado no mundo. Se for bem sucedida, essa seria a primeira incursão da China na criação de um foguete reutilizável. No entanto, é com o Long March 9 que as coisas se tornam particularmente interessantes.
pois este representa a primeira ambição da China de não apenas igualar, mas superar seus concorrentes internacionais na corrida espacial. Este foguete apresenta dois projetos diferentes para sua construção, uma versão mais antiga e uma versão mais atual. Vamos detalhar ambas ao decorrer do vídeo. Foguetes gigantes com capacidade de carga superpesada são cruciais para viagens interplanetárias. Foi com a ajuda de tal foguete que a NASA conseguiu pousar na Lua nos anos de 1960, usando o Saturn V, que gerava um pouco mais de 3.400 toneladas de força de empuxo no lançamento. Esta potência era necessária para transportar uma tripulação até a Lua, juntamente com toda a infraestrutura necessária para pousar e posteriormente retornar com segurança à Terra. Atualmente a NASA possui a segunda geração de foguetes superpesados em operação, conhecido como SLS, que atinge quase 4.000 toneladas de força de empuxo. Enquanto isso, a SpaceX está avançando de forma brutal no seu foguete Starship, que terão que inventar aí uma nova categoria para ele, pois irá superar todos os foguetes hoje no mercado, até mesmo o SLS, de uma forma esmagadora. Portanto, a competição nesta faixa de superpesados é crucial, e os chineses estão um pouco atrasados nessa corrida. O Long March 9 na sua versão antiga foi oficialmente anunciado em 2011 e foi projetado para ser um foguete colossal, medindo 103 metros de altura e apresentando uma enorme circunferência de 9,5 metros, até maior do que o estágio central de combustível do SLS, que tem 8,4 metros, até maior do que o Starship, que possui 9 metros de diâmetro. O Long March 9 teria a capacidade de lançar 140 toneladas métricas de carga em órbita terrestre baixa, 50 toneladas para a Lua e 44 toneladas em direção a Marte. Isso seria alcançado com a ajuda de 4 boosters laterais equipados com motores movidos a querosene de câmara dupla, conhecidos como YF-130, cada booster gerando um incrível empuxo de 480 toneladas. Cada propulsor seria equipado com 2 desses motores YF-130, e outros 4 motores estariam no estágio central. O segundo estágio teria 2 motores a hidrogênio YF-90, que continuaria a impulsionar a carga útil para a órbita, fornecendo um empuxo total de 230 toneladas cada. Finalmente, o terceiro estágio equipado com 4 motores para o vácuo, o YF-79 movido também a hidrogênio, cada um com um empuxo de 25 toneladas, completariam o lançamento da carga útil para a órbita desejada. Portanto, estamos falando de um foguete incrivelmente poderoso, com a capacidade de transportar 50 toneladas até uma órbita da Lua. Isso daria à China a capacidade necessária para estabelecer sua própria base lunar e sua infraestrutura para a exploração do Hélio 3, possibilitando uma presença humana contínua na Lua. Além disso, o Long March 9 poderia ser adaptado para lançamentos com apenas 2 propulsores laterais ou até mesmo sem nenhum deles, isso, claro, dependendo das necessidades da missão. Portanto, este foguete seria notavelmente versátil e poderia até mesmo substituir os modelos Long March 5 e 7 da frota chinesa. Até o momento, 2 dos componentes essenciais do Long March 9 na versão antiga já se tornaram realidade. Em outubro de 2022, a China realizou com sucesso o teste do motor YF-79, destinado ao terceiro estágio do foguete. E em março de 2023, os chineses apresentaram um tanque de propelente, com um diâmetro de 9,5 metros projetado especialmente para o Long March 9. Bom, neste ponto do vídeo é onde as coisas se tornam um pouco confusas. Em novembro de 2022, os chineses anunciaram que estava abandonando o projeto original do Long March 9, que nós acabamos de ver, a favor de um novo design reutilizável. Nessa nova visão de foguetes, eles desistiram dos 4 propulsores laterais e optaram por um booster central único, que se assemelhava na cara dura a uma versão do Starship da SpaceX. O novo booster central reutilizável seria equipado com 26 motores de metano, cada um com capacidade de gerar 220 toneladas de empuxo. Nos últimos meses foram apresentados vários conceitos e designs diferentes, com diâmetros variando entre 10 e 11 metros e diferentes opções de motores, incluindo os movidos a metano e querosene. O relatório mais recente divulgado em janeiro de 2023 por um designer sênior de foguetes da Academia Chinesa de Tecnologia indica que o modelo básico do Long March 9 será um foguete de 3 estágios, de grande porte,
com cerca de 110 metros de altura e 10 metros de diâmetro, com uma potência de quase 6.000 toneladas de força de empuxo, o que será suficiente para atingir a meta de enviar 50 toneladas para uma órbita lunar. Além disso, a Academia Chinesa de Tecnologia afirmou que ele será capaz de realizar missões de espaço profundo, incluindo uma futura missão para enviar astronautas chineses a Marte. Para aumentar a versatilidade deste novo projeto reutilizável do Long March 9, o foguete pode ser lançado em duas configurações, uma delas com um veículo de 2 estágios, removendo a seção central. Mesmo nessa versão reduzida, o foguete ainda teria a capacidade para colocar 150 toneladas de carga em órbita terrestre baixa, o que já é mais de 5 vezes a capacidade máxima atual da China com o Long March 5B. Em ambas as variações do Long March 9, o primeiro estágio será totalmente reutilizável, visando reduzir os custos operacionais, tal como é feito com a SpaceX com Starship. Bom, após trazer esses dois lados da moeda sobre o foguete, ainda existe uma incerteza sobre qual versão do Long March 9 a China optará por construir. Eles podem seguir com o projeto original que já está em desenvolvimento e testes, ou abandonar todo este trabalho e se concentrar no foguete reutilizável estilo Starship que vimos. A China tem demonstrado um padrão consistente de interação em seus projetos de foguetes, criando várias variantes da mesma classe de foguete Long March. Portanto, não seria surpreendente se eles optassem por construir o projeto original do Long March 9 até 2030, já que eles testaram o motor do terceiro estágio do design original e construíram um tanque de combustível completo, também com as dimensões do projeto original. Se conseguirem colocar o Long March 9 original em operação até 2030, o que é totalmente possível com base em tudo que já demonstraram até agora, então a Agência Espacial Chinesa terá tempo para trabalhar em uma atualização reutilizável também em algum momento entre 2030 e 2040. Estamos observando o extenso esforço que a SpaceX está fazendo para construir o Starship, e ele ainda está longe de ser uma realidade operacional. Se considerarmos também o progresso da Blue Origin com seu foguete New Glenn, que compartilha um design semelhante, percebemos que ele está ainda mais atrasado em seu desenvolvimento. Portanto, se os chineses desejam manter sua competitividade e estabelecer uma presença na Lua ao lado da NASA e de suas agências parceiras, eles devem colocar um foguete super pesado em operação, capaz de, no mínimo, competir na mesma categoria da capacidade que o SLS. Essa é uma meta inteiramente alcançável para os chineses no momento, e esse é o grande plano por trás do desenvolvimento do foguete Long March 9. Se você chegou até o final deste vídeo e o conteúdo te agregou algo, considere deixar um like e até mesmo se tornar um membro aí neste botão abaixo. Aqui no card final tem 2 vídeos que com certeza você vai gostar: a insana engenharia por trás do pouso da Starship e como é a estação espacial Tiangong por dentro. Clique em algum deles e te vejo no próximo vídeo.